Boa noite, irmãos. Graça e paz. Se coloque de pé, por favor, para juntos nós temos esse momento de adoração ao nosso Deus. Esta canção, ela é nova, porém muito fácil, e você poderá nos acompanhar aí pelo telão, tá bom? Deus nos abençoe nessa noite, que você saia daqui com a certeza de que Deus sempre esteve contigo. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, mas o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. Nosso Deus não falha, Ele é sempre fiel.
eu creio que meu Deus fará outra vez, meu Deus fará outra vez. Nós cremos que Ele fará outra vez e outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. Senhor, nós nos apoiamos em Tuas promessas que são verdadeiras, fiéis e permanentes. É nelas que colocamos a nossa confiança nessa noite para estarmos aqui. A promessa de que somos aceitos, a promessa de que somos filhos, a promessa de que somos perdoados, a promessa de que temos um céu para morar, a promessa de que o Senhor, ó Deus, recebe a cada um de nós em Tua presença essa noite, e nós nos apoiamos nessas promessas fiéis, daquele Deus que não desampara, não deixa só, não abandona, e ainda continuamos caminhando firmes nessas promessas do nosso maravilhoso Senhor. Pai, a Ti a nossa adoração, o nosso louvor. Receba, Pai, a nossa vida em Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer para a pessoa perto de você: as promessas de Deus ainda são fiéis para você? Você pode dizer isso? Diga para ela isso, cumprimenta, diga para ela: olha, a promessa de Deus é para você. Diga para a pessoa atrás também, diga para a pessoa da frente, diga para o maior número de pessoas possível que as promessas de Deus são fiéis para você e para a sua vida. E você que também adora em casa, as promessas de Deus são sempre verdadeiras, essas não falham jamais, essas permanecem para sempre. Depois que você cumprimentou essas pessoas, se assente por gentileza. Quero passar alguns avisos aqui da nossa comunidade. Quero dizer para você que nós temos vários avisos essa noite, mas não se preocupe, você vai olhar aquele aviso que é do seu interesse, é do seu gênero, da sua faixa etária, e depois você vai dizer: esse aviso que eu tenho que procurar o balcão de informações, é sobre esse aviso que eu preciso tomar tal decisão, tá bom? Então preste atenção nos avisos, que eu quero passar alguns para vocês aqui, mas antes, boas-vindas a todos essa noite. Deus abençoe sua vida, especialmente os nossos visitantes de primeira vez. Que bom que você veio celebrar conosco, e que se sinta acolhido, que se sinta bem aqui no nosso meio, e volte outras vezes para celebrar conosco. Nessa quarta-feira os adolescentes vão se reunir aqui, então adolescentes que estão nessa celebração, ou pais de adolescentes que podem transmitir esse aviso ou trazê-los, é nessa quarta Last Night, com esse tema Razões para Viver. Adolescentes vão chegar aqui, vão nessa quarta-feira ministrar sobre esse assunto. Então atenção, vocês são convidados para estarem aqui às 20 horas. Por falar em adolescentes, agora em outubro, nos dias 21 a 23, nós vamos fazer o nosso retiro de jovens e também 15+. Ou seja, a galerinha que tem 15 anos para cima, junto com os jovens, estarão reunidos no espaço onde nós chamamos de retiro. Um tempo para ministrar o coração deles, para trabalhar o caráter e a fé cristã em suas vidas, de uma forma intensiva e também profunda. Então, se você é jovem, está aqui no nosso meio, você tem mais de 15 anos e tem interesse de fazer, a única coisa que impede você não fazer o retiro conosco é você não querer. Porque se você tiver alguma questão financeira, nos procure, que nós queremos oportunizar isso para você, nós queremos viabilizar para que você não perca essa bênção, essa oportunidade de Deus ministrar a sua vida em 3 dias maravilhosos, que vão ser um divisor de águas na sua vida, tá bom? 15 anos mais, nos procure no final do culto, ou os pais, nos procurem lá no balcão de informações, pegue a sua ficha, preencha ali o seu cadastro já e garanta a sua vaga. Nós não temos muitas e já estamos em processo de fechando para a gente poder organizar o quanto antes nossa saída para o retiro jovem e adolescente, UpTeens e Rede Imersão, trabalhando juntos para isso acontecer.
Na sexta-feira, nós teremos agora a nossa vigília. Toda a última sexta do mês, a gente tem um tempo de oração aqui na igreja. Ele será às 22 horas. Você é convidado para estar conosco, sexta-feira agora, às 22 horas. E no domingo? Domingo é dia de eleição. E aí o pessoal pergunta assim, dia 2 de outubro, dia de eleição, tem culto na igreja? Tem, normal, irmãos, a gente não cancela culto. Os 365 dias do ano, a gente estará aqui, só não estaremos se Jesus voltar. Mas do contrário, 10 e a partir de domingo que vem, 19. Então, só para a gente formar um pouquinho, para a gente fixar, eu queria que você olhasse para a pessoa do lado de você e dissesse assim: você não vai vir na igreja a semana que vem. Diga para ela. Agora você completa, às 19h30. Porque vai ser às 19. Então você vai vir às 19. Pronto, acho que agora fixou, né? A partir da semana que vem, então, às 19 horas, será o nosso tempo aqui de adoração. Então, não perca esse horário, não chegue 30 minutos atrasado, chegue às 19, que é o novo horário de celebração da nossa comunidade a partir do dia 2 de outubro. Eu queria aproveitar esse momento e orar. Sabemos que nós temos aí uma grande responsabilidade nesse domingo, que é exercer o maior direito da democracia nos concede, que é o voto. Algumas pessoas, talvez de uma maneira incoerente, pensam que isso possa ser tirado de nós e dizer, não, era melhor um outro jeito de governo. Não, irmãos, a democracia e o direito ao voto é uma conquista que foi dada a nós a duras penas e nós precisamos preservar e exercer isso com cidadania, com coerência, com sabedoria. Então nós vamos pedir a Deus que Ele nos dê direção, entendimento, para que a hora que a gente for fazer o nosso voto, a gente não seja passional, não sejamos vantagistas, interesseiros, não sejamos religiosos também nesse momento, sejamos cidadãos que possam avaliar pauta e agenda de governo, que a gente possa olhar valores, mas também ver os planos e os projetos de um governo que possa cuidar do nosso país, do nosso estado e possam ocupar o legislativo da nossa nação. Então nós vamos orar, porque esse é o maior direito que a democracia nos concedeu, o direito de votar. Não anule, não jogue seu voto fora, faça o melhor dele, converse com pessoas, busque orientações, busque a Deus, veja o plano de governo, mas vote, e vote com consciência, para que você possa abençoar a nossa nação, porque a nossa nação depende dos votos de nós aqui para ir melhor e ter dias melhores, para que nós possamos viver isso juntos. Curve sua cabeça, nós vamos orar. Pai, nos dá sabedoria e direção, nós vamos exercer, ó Deus, um direito que nós temos como cidadãos e somos igreja, mas nós não estamos interessados apenas no que a igreja vai ser favorecida. Nós queremos, ó Pai, um governo que abençoe as minorias, ou um governo que cuide dos pobres, dos miseráveis, um governo que produza emprego, um governo que cuide dos empresários, que fomentam o empreendimento no nosso país, um governo que seja para todos, que seja para crentes e não crentes, um governo que seja sensato, sábio, que não chegue a escândalos, que não seja corruptível. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê o discernimento e a direção quando colocarmos os nossos votos e a nossa decisão nesse próximo domingo. Pai, nos dê sabedoria para elegermos o presidente ou a presidenta, para elegermos, ó Deus, os nossos deputados, as deputadas, senadores, senadoras, ó governadores e governadoras. Deus, nos dê direcionamento do Senhor, para que possamos, em nome de Jesus, fazer o melhor pelo nosso país, porque além de orar, nós também votamos, e que possamos votar como gente que sabe o que está fazendo, em nome de Jesus. Amém, amém. E aí depois da eleição a gente vai ter um feriadão do dia 12 de outubro, dia das crianças, e a gente não vai cruzar os braços não, a gente vai trabalhar, e vai trabalhar para você e para a sua família. Essa igreja está oferecendo e oportunizando para você a Tarde Kids no feriadão do dia 12 de outubro. 15 horas, 3 da tarde, até às 18 horas, vai ser o nosso tempo lá na FUNG, onde a gente vai brincar com as crianças, vai se divertir, e os papais e as mamães vão poder ir, olha que legal, elas poderão também, porque nós teremos a escola de pais, onde a gente vai ministrar os pais, vamos ter um tempo especial lá, dinâmicas, onde a gente vai falar na linguagem dos pais, enquanto as crianças falam na linguagem das brincadeiras. Para quais crianças são? Para crianças acima de 1 ano, as crianças que não sentem, que as crianças que não têm autonomia, elas terão que ficar com os papais, mas as crianças já têm uma autonomia, terão um espaço kids para elas, especialmente montado, para crianças até 11 anos, tá certo? Mas precisa fazer inscrição, porque nós não podemos colocar a quantidade de crianças que a gente quiser lá. Então vamos colocar 120, não dá para nós. Então nós temos vagas limitadas, então quanto antes você der o seu nome, como é que você vai dizer? Você vai dizer assim, eu por exemplo na minha casa, Denis e Vanessa, 2 crianças, pronto. Uma de 10 e uma de 12.
para a gente saber quantas crianças que vão lá. Porque a verdade, né, a Ana Luísa já não é mais criança. Desculpa, Ana Luísa, você fica para os adolescentes, só uma criança agora. Mas aí eu vou dizer o seguinte: eu, minha esposa e meu filho, ou a minha filha, é o que você vai dizer lá no balcão de informações ou durante a semana na secretaria. Você entendeu? Então precisa fazer a inscrição, não adianta chegar lá no dia, nós precisamos nos antecipar, nos preparar, porque vai ter lanche, vai ter ministração, vai ter brincadeiras, e para isso a gente precisa contar com a sua colaboração, fazendo as inscrições para participar conosco. A entrada é gratuita, não paga nada por isso. Por quê? Porque você oferta nessa casa, você abençoa essa igreja, e porque você abençoa através dos dízimos e ofertas, nós podemos fazer tudo isso e queremos fazer ainda mais. Por isso que a sua generosidade é tão frutífera e tão produtiva aqui nesse lugar. Aliás, nós vamos fazer uma coisa a mais ainda esse ano. A gente vai fazer o Retiro Kids, e quase que a metade do preço. Por quê? Porque a gente sabe que muitos pais já fizeram o retiro, pagou do pai, pagou da mãe, pagou do filho, agora tem de criança. Então a igreja vai investir ainda mais nisso, e nós reduzimos o valor. A igreja está assumindo toda a outra parte, para que o seu filho e a sua filha, de 8 a 12 anos, atenção, crianças de 8 a 12 anos nesse caso pode, por causa da pandemia a gente vai abrir uma exceção, de 8 a 12 anos, R$160. Mas a mesma coisa, você quer que seu filho vá? Quer que a sua filha vá? Você acha importante? Não vai ser por causa de financeiro que você não vai. Então nos procure, nos faça saber, para que a gente possa abençoar a sua vida também. Mas também tem que ser assim, porque essa aqui acaba rapidinho, tá bom? Crianças de 8 a 12 anos, o aviso é para elas. Papai e mamãe já comecem a se preparar, será no mês de novembro. Calma, fique tranquilo, nós temos tempo, mas não fica aí comendo barriga, como o pessoal diz por aí, tá bom? Certo? Nós temos um vídeo maravilhoso que vamos passar aqui agora. Não, tem mais uma coisa, só mais uma, esqueci. Olha, tem tanta coisa hoje. Quem aqui participou do curso Teologia da Salvação? Levanta a mão só para eu saber. Tem bastante gente. Esse aqui é o seu certificado, tá bom? Nós queremos incentivar todas as pessoas que participam de um curso da nossa igreja para receberem no final um certificado das horas cumpridas e do tema que estudaram. Está pronto o seu certificado com o seu nome lá, mas você vai pegar no final do culto, no balcão de informações, você vai lá e vai falar o seu nome, ou vai procurar ele ali, está em ordem alfabética, é só pegar o seu certificado e levar para a sua casa. Em breve vem mais um curso, aí você não pode perder para ganhar mais um certificado. Vai colecionando na sua casa, que vai ser muito legal isso, com certeza. Finalizando, temos um aviso muito legal, mas esse aí agora, esse aviso vai ser por vídeo, e eu peço para o pessoal do multimídia passar ele a partir de agora. Construir uma casa do zero é muito mais fácil do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar. Mas sei que é necessário, mude o que é pra ser mudado. Tem muita coisa errada aqui pra consertar. A obra vai ser demorada e difícil, eu sei, mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez. Faça o que for necessário, mude o que é pra ser mudado. Faça o que eu não sei. Meu alicerce foi danificado e o telhado tá todo rachado, e a encanação onde passa água tá velha, tá ruim, tá toda quebrada. Já não existe mais a fiação, tá sem energia, sem manutenção. Começa urgente essa reforma em mim. E as portas da casa e até as janelas estão destruídas, elas já não fecham. E isso facilitou para o inimigo roubar minha coroa, salvação em risco. A partir de agora, Jesus, eu entrego a chave da casa, pois sei que é certo. Se tem suas mãos, tem sucesso. Começa a obra em mim, derruba tudo, pode reformar. És um mestre de obras, tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência. Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim.
Eu sou o templo, eu sou casa e morada do Espírito Santo. Maravilhas! Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Tivemos, irmãos, um final de semana maravilhoso, construindo famílias no altar do Senhor. Tivemos em torno ali aproximadamente 83 casais sendo edificados, ministrados de uma forma muito tremenda para a glória do Senhor Jesus. Há muitos relatos que nós já ouvimos, que nos alegramos no Senhor. Muitos testemunhos poderiam ser contados nesta noite aqui, por meio de tantos casais. No entanto, nós selecionamos apenas alguns, não é? Pelo tempo. Mas eu creio que o mais impacto há de surgir na casa de cada um de vocês. E assim também de transmitir para a igreja para a cidade, onde colocar a planta dos pés. Será uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Já quero chamar aqui os preciosos casais para estar conosco aqui, testemunhando. Quero chamar aqui a Keila e o Jefferson, por favor, preciosidades, já vão estar testemunhando. Falei para esses irmãos, não precisa contar desde detalhe, não, tá certo? Deixa para o outro momento mas eu creio que eles vão falar aquilo que for mais específico no coração deles, e eu creio que você será muito edificado nessa noite para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Boa noite. Para mim não é muito fácil estar aqui em cima. Deus vem me ministrando a cada dia e me fazendo crescer cada vez mais nele. E esse encontro para mim foi uma coisa muito especial. Eu nunca tinha vivido algo assim. E na sexta-feira, depois do almoço, a gente foi para o quarto e eu abri a janela e veio aquela vista maravilhosa. Até nisso Deus cuidou. E eu falei, Senhor, se fosse antes eu nunca podia estar aqui. E Ele me veio, de onde Ele me tirou, de onde Ele tirou eu e Jefferson e aonde Ele está nos trazendo. E no final, falei, eu não posso sair daqui sem levar alguma coisa para as minhas filhas. Eu quero também que ela seja ministrada através de nós. E veio uma casinha. Falei, é isso. Eu vou levar essa casinha e vou montar junto com elas. Então, na segunda-feira chegamos, depois da janta, sentamos com elas e podemos montar aquela casinha com elas. Nós fizemos a mesma coisa, entendeu? Tentamos montar sozinhos, demos para elas e ninguém conseguiu. Então a gente montou aquela casinha junto. E a gente pôde explicar para elas que é muito difícil você construir um lar só, mas todo mundo junto é muito mais fácil. Então foi muito maravilhoso, muito impactante. Quem não teve a oportunidade de ir, da próxima vá, que é muito especial. Glória a Deus, que maravilhas. Agora a Aline, quem vai falar é o Antônio? Preciosos irmãos. Graça e paz, igreja. Para nós o encontro foi a nossa primeira vez. Eu sempre tive um desejo no coração de ir, mas a gente não tinha oportunidade, né? E eu tinha falado que eu queria ir nesse encontro, mas o Tonho, é de última hora, tem que ser planejado, tem que planejar para ele. E numa terça-feira, servindo na Rede Kids, 2 amigas, eu manifestei o desejo com elas, e ele estava junto, e elas falaram, nós vamos orar para vocês irem. Eis que, no dia seguinte, uma pessoa desiste. E, na hora, as 2 mandou, fulana desistiu. Boa noite. E foi obra de Deus mesmo, que eu estava bem resistente, e falei para ela, vamos, agora a gente vai. E aí foi aquela vontade, a Aline depois começou a ficar meio travadona, aí no último, na saída ela ficou meio resistente também. Quem que inventou? Eu falei, foi você, agora a gente vai. Gente, é obra de Deus, foi maravilhoso.
Tudo isso aconteceu porque é a primeira vez que nós dois deixamos o nosso menino. Então, 3 dias era muito, né? Mas eu fui ministrada lá com isso, graças a Deus. E então a gente saiu daqui, na quinta-feira, 7h30, eu não tinha arrumado a nossa mala ainda. Eu falava exatamente isso para ele. Por que nós inventamos de ir? E agora, né? Nós temos que ir. E daí ele, mais uma vez, né, usado por Deus. Eu disse para ela, agora a gente vai, vamos deixar para questionar a hora que voltar. Aí, no domingo, vamos. A hora que a gente voltou domingo, a gente só teve a agradecer mesmo. E se tiver de novo, eu vou. Nós fomos ministrados, todo culto, a gente se perguntava, chegava no quarto e fazia aquela avaliação, né? Onde nós temos que tratar, e tinha muito que tratar, viu, gente? Muito mesmo. Nós aproveitamos a cada minuto, inclusive a comunhão com os irmãos, pessoas que a gente conhecia de vista, outros que a gente era distante, café, almoço, passeio. E o culto era isso. A cada ministração, Deus falou ao nosso coração. É isso. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Que maravilhas, irmãos. No mínimo, vocês ensaiaram umas 2 horas no espelho, né? Vocês dois, né? Que sintonia, hein, queridos? Que é isso? Deus abençoe, meus preciosos. Chamar o Anderson, a Thalia, por favor, queridos. Como é bom saber que todas essas preocupações se reverteram em testemunhos, né, queridos? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Sou vergonhoso demais, é difícil estar aqui e ver toda essa pessoal aqui. Mas eu tenho falado muito com Deus, Ele tem tocado muito no meu coração. Uma coisa que Ele tem tocado no meu coração é para a gente ser exemplo para outros casais que já passaram por que a gente já passou. Não desiste da sua família, não desiste do seu lar, não desiste dos seus filhos, porque todo dia a gente está passando por uma situação diferente. Vários casais passam pelo que você passa, e a gente teve alguns testemunhos até no encontro, o Tiago, a gente passou por algumas situações bem parecidas. Então, aquele encontro lá a gente só tem a agradecer. O pessoal teve um carinho enorme com a gente, todo o pessoal que cuidou, desde o café, desde a hora do que estava preparando, a liturgia que ia ser falada lá, e isso tocou muito no nosso coração. Eu e a Thalia, a gente comentou lá, né, pastor, que a gente chegou ao momento de realmente separar a nossa vida, só que a gente não desistiu. Deus entrou no nosso lar, tomou conta dele, então a gente vem trabalhando nisso, e esse encontro, a gente amadureceu a nossa mente também, porque lá falou de tudo que uma família precisa para ser estruturada, dos pilares, que é Deus, primeiramente é Deus, amar a si, amar o próximo como a si mesmo. Então, tudo que era importante, a gente viu que a gente não tinha na nossa casa. E a gente vem sendo posto em prova todos os dias das nossas vidas. Eu e ela, sempre alguém vem querendo, mas agora a gente amadureceu, estamos juntos na fé. Ela entende o meu lado, eu entendo o lado dela. E a gente só tem a agradecer o convite que foi dado a nós, quem puder participar. E um dos motivos a gente colocou que no nosso lar não entra mais bebida. Essa é uma coisa que a gente vinha falando muito, que é aquele negócio de consumir, eu vou consumir só socialmente, eu vou beber um pouquinho aqui, não tem problema. Então, essa semana a gente foi posta à prova mais uma vez, a gente recebeu kit de cerveja, uma cerveja mais cara que tem, que era para a gente tomar, e a gente realmente sair do propósito que a gente fez com Deus lá. Então, todos os dias eu falo, é uma construção, e igual a gente viu lá, eu e ela, o casal, a gente está em obra. Então, e essa obra, ela nunca para. Todo dia, como qualquer obra, sempre tem alguém querendo ver o que tem atrás daquele tapume, o que tem atrás daquela, querendo saber e querer entender. E só quem realmente conhece Deus vai saber o que está acontecendo lá, porque lá no final essa obra vai ser concluída. Então, é isso que a gente tem, só agradecer, gratificante todo o carinho que o pessoal teve lá com nós, desde o pessoal do louvor, que toca demais em mim, principalmente, quando no louvor foi magnífico lá naquele lugar. O que Deus preparou lá, podia ser em qualquer outro lugar, melhor lugar, mas lá era o lugar escolhido por Ele. Obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Glória a Deus, preciosos irmãos. Eu quero chamar aqui o Valdenir, a Rosângela, por gentileza. Venham aqui.
E também a equipe que esteve conosco lá, trabalhando, ajudando. Queremos nesse momento honrar a vida de vocês aqui, queridos. Vem aqui à frente, por gentileza, pode vir aqui. O Valdeir, a Rosângela, eles coordenam a rede de casais. E eu testemunhei o quanto esses amados irmãos prezaram, dedicam em cada detalhe fazer o melhor para o Senhor Jesus. E toda essa equipe, como trabalharam e com a graça do Senhor continuarão trabalhando, né? Servindo ao Senhor. E queremos nessa hora honrar a vida de vocês. Eu iria até pedir para que a Rosângela, né, o Valdeir fizesse isso, mas eu gostaria de incluir a vida deles também nessa hora de honrar a vida de vocês, né? Honrar esses irmãos que junto com essa equipe dedicaram, fizeram o melhor para servir a Deus de uma forma tão bonita, tão linda, que a presença do Senhor manifestou naquele lugar, irmãos preciosos. Foi tremendo para a glória do Senhor Jesus. Como eu fiquei o tempo todo louvando ao Senhor pelo privilégio de fazer parte, não é? Peguei carona na benção, né, pastor? Peguei carona na benção e ainda fui na janela. O que é isso? É muita bondade do Pai. Foi maravilhoso e estar junto, participando. Eu vi uma cena de um casal em que eles estavam de mãos dadas, caminhando, e de repente começaram a brincar alguma coisa, e eu só vi eles tirando par e ímpar. Eu falei, onde o casal faz uma coisa dessa, velho? Par, ímpar, né? Não vou falar não que é o Anderson e a Thalia não, mas foi uma coisa demais. Eu falei, que maravilha, gente. Um momento a sós para o casal, foi para a glória do Senhor, né? É uma realização deste encontro, depois de 2 anos, com questão da pandemia. Por isso que muitos casais não puderam ir, porque já estava programado bem antes, mas com a graça do Senhor, o próximo que tiver, peço que você, casais, participe, se envolva, participe da rede de casais, fortaleça o casamento, porque todos nós estamos em construção. Eu louvo a Deus aqui, irmãos, porque nosso propósito foi de impactar também aquele lugar, de ouvir as pessoas testemunhando, desde aquelas pessoas que trabalham nos serviços gerais, e enfim, em todas elas nós desejávamos transbordar o amor do Senhor naquele lugar, e ouvimos muito testemunho para a glória do Senhor Jesus. Que tudo assim seja, irmãos, uma cultura em nossa vida, de onde estivermos nós vamos deixar as marcas de Cristo em qualquer lugar. Quero chamar também os casais. Não vai ser possível vir todo mundo aqui na frente, nós de conta tivemos em muitos, não é? 83 casais, mas nós combinamos estar aqui. Coloque de pé, por gentileza, os casais também que participaram conosco lá. Oh, que maravilha, gente preciosa. Glória a Deus, que bênção. Continue firme, irmãos. Nós estamos em construção e vamos continuar firmes em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa hora. Pai, nós queremos te louvar, te dar graças pelos testemunhos que ouvimos e cremos que isso é a ação do Teu Santo Espírito. Nós te agradecemos pelos casais, por tantos outros, ó Deus, que tenha o que compartilhar, o que transbordar. Nós te louvamos por aquilo que o Senhor levou a compreender, por aquilo que o Senhor removeu. Nós te agradecemos pela manifestação de cura. Nós te agradecemos por aquilo que há de ser abençoador para as próximas gerações. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos que coordenam a rede de casais, pela vida da Rosângela, o Valdenir e toda essa equipe engajada. Obrigado, Senhor, que a Tua honra venha recompensá-los cada vez mais. Pai, que a Tua graça continue sustentando cada casal. Sabemos, Deus, que o Senhor começou uma boa obra em nós, e o Senhor é fiel de completar até a sua volta. Ajuda-nos a ficarmos firmes, ajuda-nos, Deus, a viver intensamente para a glória do Teu nome. É que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ao Senhor Jesus, mais uma salva de palmas, porque Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Quero chamar agora toda a igreja, lugar de pé, queridos, por favor. Nós iremos continuar louvando ao Senhor. Obrigado, viu, queridos? Deus abençoe a vida de vocês imensamente. Preciosos irmãos, queridos. Glória a Deus. E nessa hora nós iremos continuar louvando ao Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E vamos continuar adorando o Senhor com uma alegria neste lugar. Amém, meus queridos? Alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou.
serei, Jesus. És o meu maior amor. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei, Jesus. Jesus, o teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei, Jesus. És o meu maior amor. Aleluia, te honramos, Senhor. Te damos toda a honra e toda a glória. A Ele seja para sempre a glória e a honra. Aquele que é o início, o fim, o alfa e o ômega. Amém. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o alfa
o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Maravilhas, glória a Deus. Deus seja louvado para todos sempre, amém, queridos? Obrigado, irmãos do céu de louvor, preciosos irmãos, queridos. Irmãos preciosos, nós estamos sendo ministrados esses dias sobre crescimento, crescer em relacionamento através das pessoas. Eu não sei quanto você, mas para mim tem sido muito edificante cada ministração, como o Senhor tem falado aos nossos corações nesses dias. E eu gostaria nessa noite de compartilhar com os preciosos irmãos uma palavra que muito o Senhor tem me ensinado, muito tem falado ao meu coração. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor em 1 Samuel, no capítulo 15. Nós iremos começar com este texto, apenas com um versículo. Capítulo 15 de 1 Samuel.
nós entendemos que Deus nos criou para relacionamento, amém, queridos? Deus nos criou para relacionamentos, relacionamento com Ele, relacionamento com o Criador e relacionamento com as pessoas, relacionamento um para com os outros. Deus nos criou para isso. E como nós crescemos através do relacionamento, como aprendemos com pessoas que aprenderam com Deus, como aprendemos por meio daquelas pessoas que nos inspiram a nossa fé. Eu tenho um amigo que eu falo para ele assim: meu querido, quando eu perto de você, me dá vontade de fazer duas coisas: primeiro é orar, e segundo tomar café, porque ele toma café demais, misericórdia. Mas contagia ficar perto de pessoas que nos inspiram pela sua vida de fé, pelo seu testemunho, ou por um hábito, até saudável ou não, mas isso de alguma forma acaba também nos influenciando. A verdade é que eu e você devemos muito a pessoas que nós até mesmo classificamos que foram pessoas difíceis, pessoas complicadas. É claro que quando o Senhor começa a trabalhar nosso coração, a gente já tem a capacidade de até dizer, mas a pessoa está diferente, na verdade sua visão de enxergá-lo que mudou. Isso é muito importante, isso está nos levando a crescer, quando você até atribui as pessoas que até então eram difíceis, complicadas, e você hoje tem mais facilidade de se relacionar com ela, e você até diz como a pessoa mudou, mas na verdade foi o seu entendimento que mudou. Nós não podemos mudar as pessoas, é verdade, mas podemos mudar nossa percepção, nossa maneira de enxergá-la. Por isso Senhor, faz-me olhar com os teus olhos, olhar com os teus olhos, o teu olhar de graça, o teu olhar de misericórdia. E crescemos, e como crescemos, irmãos, através de relacionamento, é tão maravilhoso. É verdade que nós devemos muito das pessoas difíceis em nossa vida, que levou a gente a buscar mais a Deus, não é verdade? Por exemplo, é o casal que a esposa que ora muito, diz como meu marido tem me levado a orar tanto diante de Deus. É verdade, inspira tanto orar assim, porque eu preciso de tanta paciência, eu tenho que orar, meu Deus, me dê paciência, não é? Não olhe agora para ele ou para ela, disfarce pelo menos, tá bom? Mas exatamente, tem pessoas que nos levam a crescer na fé, nos inspiram a crescer, e como nós temos que louvar a Deus por isso, irmãos. Estávamos um tempo aconselhando um casal que estava vivendo ali um conflito, e me marcou demais quando ela disse o seguinte: pastor, tenho pedido muito a Deus para que me dê sabedoria, porque se me der força, eu não sei o que eu faço com esse homem. Falei que o Senhor não te dê força então, minha querida, te dê sabedoria, para que você possa resolver da melhor maneira possível. Eu quero entrar em você com um texto, irmãos, um texto que alguém muito se envolveu no relacionamento, alguém que se doou tempo, doou energia, doou todo o conhecimento, a fim de instruir um discípulo, ou alguém que Deus confiou sobre as suas mãos. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos se encontra no capítulo 15 de 1 Samuel, e eu quero ler aqui o versículo 35, o último versículo deste capítulo diz o seguinte: nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha dó de Saul. Nunca mais Samuel viu a Saul até o dia da sua morte. Com respeito aos irmãos que estão chegando agora na igreja, ou conhecendo a Bíblia agora, eu vou apenas resumir quem foi Samuel e quem foi Saul, para que você compreenda a aplicação dessa mensagem com mais clareza possível, porque é por meio do entendimento que você será edificado, fortalecido. Nós estamos falando de um homem, Samuel, ele é fruto de oração. A história dele começa por meio da sua mãe, chamada Ana, no capítulo 1, que ela é estéril, e Deus ouviu o seu clamor, quando ela chegou no altar do Senhor clamando, e disse: Deus, conceda-me um filho para que eu consagre ao Senhor. É interessante que ela já ensina até um princípio de oração, embora não seja a mensagem de hoje, mas ela pede assim: Deus, me dê algo para que eu ofereça para o Senhor, me dê algo para oferecer a Ti, porque ela disse: eu quero um filho não para mim, mas para ofertar no Teu altar e Te servir. Assim Deus concebeu a sua petição, e ela engravidou, e quando desmamou a criança, ela entregou ele no templo, sob os cuidados de um sacerdote chamado Eli, e ali ele desenvolveu, cresceu,
no capítulo 13, ele começa a ter a sua primeira experiência com Deus. Ele ouviu a voz de Deus audivelmente, Deus o chamando, e ele foi instruído como dirigir a Deus, como falar com Deus, porque até então ele não conhecia a voz de Deus, e passou a ele a receber uma palavra profética, uma mensagem de juízo, e logo as pessoas perceberam que tratava-se de um chamado profético na vida de Samuel. Não só era um sacerdote que intercedia do pecado do povo para Deus, mas também um profeta nas mãos de Deus, aquele que intercedia de Deus para o povo, que trazia a mensagem de Deus para o povo. Tratava-se de um profeta, não só um sacerdote, não só um profeta, mas também como um juiz da nação de Israel. Nação essa que não tinha um rei. Deus governava sobre a nação por meio de juízes, homens tementes a Deus que o Senhor levantara para governar. Era um governo teocrático, era Deus que manifestava a sua justiça. Mas tudo isso começou eles a desejar um rei, não só porque as demais nações haviam um rei, eles também desejaram ter, mas porque no capítulo 8, versículo 3, diz um dos motivos: os filhos de Samuel não estavam aptos para assumir o legado dele como juiz, porque eles pervertiam o direito, eram corruptos, e eles não queriam de forma alguma que os filhos de Samuel viessem assumir o governo. Deus ouviu o clamor deste povo, concebeu o que eles pediram, e levantou um rei de Israel, o primeiro rei, este homem, Saul, que ficou ele sob os cuidados de Samuel. Samuel o instruiu, Samuel ensinou, tudo que vinha da parte de Deus, ele ministrava ao rei. Ele foi ungido rei quando ele tinha 30 anos, e durante 42 anos ele reinou sobre Israel. E a história que nós estamos entrando agora, preciosos irmãos, que nunca mais Samuel viu a Saul até o dia da sua morte. Isso porque muitas atitudes tivera este rei, que revelou que o coração dele não era de todo ao Senhor. Revelou um coração perverso, um coração endurecido. Quanto mais dava poder, mais potencializava o que ia o segredo do seu coração. Quanto mais dava a ele poder, mais revelava coisas que até então estavam ocultas. E muitas coisas ele cometera. Não quero muito destacar hoje tanto sobre Saul, mas sim sobre Samuel, porque logo na passagem seguinte, no capítulo 16, no versículo 1, assim diz a palavra do Senhor: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dos seus filhos me tenham provido de um rei. Neste capítulo 16 começa a entrar em cena Davi, que também não é o nosso foco hoje de falar sobre, mas preste bastante atenção, preciosos irmãos. Deus teve que falar algo ao coração de Samuel. Este homem, que nessa altura, nessa idade, já estava bem avançado, já experiente, maduro na fé, uma longa jornada com Deus, muitos desafios enfrentou, muitas coisas viu, e o Senhor falou com ele exatamente essa pergunta: até quando você terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Preste atenção, Deus não estava rejeitando Saul, Deus estava rejeitando ele, que não estava apto para o governo, para assumir a liderança da nação de Israel. Daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco sobre isso, queridos. Mas essa pergunta eu gostaria de destacar para os irmãos, já que entendemos que por meio do relacionamento nós crescemos como pessoa, amadurecemos, tornamos melhor por causa de pessoas que nos ajudam a melhorar, crescemos na fé por meio de pessoas que nos inspiram. Mas a pergunta que eu faço é: o que nos impede, irmãos, de crescer através dos relacionamentos? O que nos impede? Nós iremos perceber que este homem, ele ficou estagnado, não mais estava avançando no propósito de Deus, ele ficou estagnado na sua fé. Há muitas coisas que nos impedem de crescer. E o que nos impede de crescer, queridos? O que está nos impedindo de crescer? Quer saber? É uma coisa muito sutil demais,
muito sutil. E eu quero falar com vocês, irmãos, exatamente sobre isso. O que nos impede de crescer? Excesso de sentimentalismo. Uma coisa é sentimento, todos nós temos sentimentos, mas há uma diferença de sentimentalismo. E a definição de sentimentalismo, eu achei muito interessante na perspectiva da psicologia, que define sentimentalismo da seguinte maneira: é uma forma de preencher o vazio pela ausência de verdadeiros sentimentos. É uma forma, o sentimentalismo é uma forma de preencher, uma tentativa de preencher o vazio pela ausência de verdadeiros sentimentos. Então quer dizer que nós somos bombardeados por sentimentos que não procedem legitimamente de Deus, que não flui de Deus. Eu até lembrei de uma canção muito interessante, não é? Que o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém, irmãos. O sentimento mais precioso é aquele que flui do nosso Senhor, é o amor de Deus. A questão é quando não é o amor de Deus que está nos impulsionando, gerando em nós um sentimento legítimo, movido, compatível com o coração de Deus. Aí, irmãos meus, nos perdemos, caímos no sentimentalismo, a ausência de verdadeiros sentimentos. É exatamente isso que Deus falou para Samuel. Quero dar uma ênfase no versículo 1, ainda nessa palavra que o Senhor disse para ele: até quando terás dó? Até quando você vai ficar com dó? Em outras traduções vai dizer pena. E o sentido de pena significa prantear por um morto. Alguém que está com pena está pranteando, ele está se lamentando. Irmãos, Samuel, ele está se lamentando, ele está se culpando, como muitos se culpam ao sentir o fracasso por quem ele instruiu, por quem ele educou, tentou o possível investir e não prosperou. Ele está se sentindo fracassado. Ele investiu tantos anos caminhando ao lado deste homem, insistindo, investindo tempo, orando por ele, instruindo. E agora, ao saber que Deus disse: basta, chega de mentiras. Pois assim, Saul, ele era uma pessoa muito boa de argumento e muito ruim de arrependimento. Pessoa que é boa de argumento, pode ter certeza que ela é ruim de arrependimento. Ela tinha um argumento pronto demais. E quando confrontado, ele se justificava. Ora era o povo, ora era o outro, era meia obediência, que isso no reino não existe. Meia obediência é igual desobediência, rebelião é rebeldia, pecar contra Deus, claramente. E Samuel tentou levar este homem a se arrepender, alinhar o coração dele ao propósito, seu chamado. Ele tentou, insistiu, teve paciência. Mas um dia também ele cansou e disse: olha, chega disso, estou cansado dessas mentiras, dessa aparência de arrependimento, mas suas atitudes não condiz. Ele também decidiu, mas passa-se anos. Eu imagino Samuel só esperando a morte chegar, porque ele perdeu a perspectiva de viver, sentindo dó, sentindo pena. Ele está tão machucado, tão ferido. É interessante, irmãos, que o versículo 35 encerra dizendo que todavia ele tinha pena de Saul. E logo nesse capítulo vai dizer que Deus teve que interceptar nisso, teve que falar para ele: até quando você vai ficar com dó? Porque a verdade é, irmãos preciosos, que há uma diferença de ter compaixão e outra coisa é ter pena, ter dó. Compaixão é o amor em ação. Enquanto nós ficamos fragelando, ou tentando nos punir, ou vendo, só lamentando, que dó, que judiação. Está entendendo, irmãos? Pior coisa, ouçam,
é quando este sentimentalismo silencia a voz de Deus. No caso, Samuel ouviu a voz de Deus que falara com ele. Mas o sentimentalismo, quando nós estamos refém, irmãos, de um sentimento, cuidado, os sentimentos podem te enganar, pode enganar você. Cuidado com os seus sentimentos, isso tem poder de deixar você aprisionado. Um sentimento falso, que faz você ficar com dó, ou seja, refém de uma autocomiseração alheia. Sabe, um refém de uma autocomiseração? Irmãos, o Senhor tem tratado isso comigo, me ensinado o que realmente é viver, ser movido por amor. E saiba de uma coisa, queridos, muitas vezes nós não nos posicionamos por não entender o que realmente é o amor em ação. E às vezes nós falamos não por aquilo que deveríamos, na verdade, dizemos sim, dever dizer não naquilo que deveríamos nos posicionar. Às vezes falar não. Preste atenção numa coisa, queridos, olha como é sério isso, que Deus está abrindo os olhos de Samuel, e também os nossos olhos nessa noite. No versículo seguinte, aliás, Salmo 16, 4 diz o seguinte: muitos serão as penas que trocam o Senhor por outros deuses, assim como Saul trocou o Senhor por outros deuses, vendo para si mesmo, ele foi alvo disso, de alguém que perdeu um propósito de Deus, não somente para ele, mas para a sua geração. Agora observe por gentileza, o versículo 2 vai dizer: porém disse Samuel, como irei eu, pois ouvindo Saul me matará. Olha só, irmão, que coisa tão séria. Ele mesmo dizendo: olha, Senhor, mas como eu vou fazer isso? Ir lá na casa do Belemita, eu vou na casa de Jessé, para ungir um rei lá, que o Senhor já escolheu, mas se este homem ficar sabendo, ele vai me matar, se Saul souber disso. Veja só, irmãos, quando a pessoa está refém ao sentimentalismo, isso pode matar ela, isso mata você. Se ficar paralisada no sentimentalismo, aquela fica se lamentando com dó de pessoas que negaram a Deus. Devemos ter misericórdia, irmãos, dizer: Senhor, misericórdia. Mas o sentimento de dó e de pena, irmãos, tem o poder de nos convencer e até mesmo de acreditar que Deus é mau por ser justo. Que isso, Deus? O Senhor não tem piedade, não tem misericórdia, dá mais uma chance. Sabe, irmãos, foram diversas chances que ele teve, mas não a abraçou. E eu acredito que pelo fato dele perder o seu reinado, perder sua posição, perder sua liderança, era mais uma tentativa dele se arrepender, porque ele tinha apenas uma posição, não tinha mais unção. Ele tinha apenas uma posição, mas não tinha autoridade para exercer. Já estava no fracasso e não sabia. Estava sem Deus e não percebeu. E foi mais uma tentativa. Eu creio que Deus, olha, deixa comigo, eu vou tratar. Pelo fato dele não ser mais rei, pode ser mais uma tentativa dele se desprender desse orgulho e se quebrantar na minha presença. Poderia, mas assim não foi, porque ele optou de ser tão orgulhoso, que teve um fim muito trágico. Queridos, como nós devemos ser movido pelo amor que é inspirado pela palavra de Deus, que mova os nossos sentimentos, ser movido não por um dó, por pena. Eu estava dizendo que eu tive que muito aprender, estou aprendendo, mas irmãos, principalmente nós, como falamos, somos cristãos, ou temos um ministério, é o pastor, a gente quer talvez agir com tanta bondade, que nós estamos até atrapalhando o trabalhar de Deus. Vou dizer de um testemunho, que eu fui lembrado pela manhã. Certa vez nós estava visitando uma família, de repente bate um rapaz, bate palma, e ele começa a contar a sua história. Ele se fazendo de vítima, um auto-vitimismo assim, que comoveu toda a família, que logo trouxe ali algumas guloseimas, coisas para ele, uma sacolinha de salgados, e nisso eu me envolvi também, porque eu ouvi, e ele falou assim: olha, eu fiquei preso há alguns anos, e eu acabei de sair agora,
e eu preciso ir para... Ele mora aqui numa região de Londrina. E eu preciso voltar para a minha família. Ele estava todo assim desarrumado, do cabelo, né, todo desarrumado e tal. E era visível, de fato, que ele estava realmente bem distante da sua família. E ele começou a contar uma história que comoveu tanto, irmãos, me comoveu, fisgou meu sentimento. Eu falei, que dó, tem que fazer alguma coisa. Olha, ele não pode chegar na casa dele assim, tem que chegar digno, pelo menos um filho digno, voltou para casa. Então, o que eu fiz? Coloquei ele no meu carro, irmãos. Coloquei no carro, levei no mercado, falei assim, escolhe tudo que você quiser aqui, que está com fome, faz dia que você não come essas coisas, escolhe o que você quiser aqui. Ele foi lá na parte da padaria, pegou umas coisas, e eu feliz demais, liguei para a Gisele, amor, prepara a casa que estou levando uma visita, depois explico. A Gisele logo se comoveu junto comigo, foi contagiada, correu até a loja, comprou um tênis para dar para ele, porque estava descalço. Peguei umas roupas minhas, até uma bolsa, ele levou uma bolsa de roupa e tudo, e faltava algumas horas para ele pegar um ônibus, compramos passagem para ele, tudo, tomou banho em casa, demos roupa, deu um perfume, fez barba, deu um trabalho, eu sei, mas fez tudo jóia. E ali, ai Senhor, que maravilha, esse rapaz chega na casa dele, eu acreditando na versão dele, acreditando na história, e de repente, ele lá no banheiro, assim, ele deu um toque assim, pastor, essa calça aqui eu posso levar? E eu falei, querido, essa aí não, eu ganhei recentemente de uma pessoa, essa aí não, tudo bem, irmãos, leva ele até na rodoviária, oramos, abençoamos, vai em paz, Deus abençoe. Quando chega em casa, irmãos, senti falta de algumas coisas, olhei assim, mas cadê aquela calça que estava aqui? Amor, cadê a calça, minha mãe? Cadê a esposa? Ela, tá aí, ué? Não estava, irmão. Aí fiquei, o pior de tudo, é que tinha um dinheiro naquela calça, e foi calça e dinheiro e tudo, irmãos. Calça, dinheiro, e por aí vai. Só que tinha dado outras coisas para ele. E tá, irmãos. E eu senti assim, que coisa, eu fui manipulado. E logo, naquela semana, foi muito interessante, que um amigo meu que trabalha numa comunidade terapêutica, ele falou assim para mim, pastor, fica esperto com esse rapaz aqui, que está na região aí. Eu falei, manda foto para mim. Eu falei, querido, por quê? Para que eu fui perguntar, irmão? Pastor, esse cara é ligeiro, é bagunçado, é manipulador, já deu problema aqui, não sei da onde, e conta a história. E eu falei, Falei, que amor é esse, Senhor? E eu com pena, irmãos. Quanto mais eu demonstrava assim pena, mais eu dizia não para ele. Mas eu queria assim fazer de tudo possível para poder assim dar dignidade. Eu vou fazer alguma coisa. Irmãos, foi uma lição, é verdade. Por isso que Jesus disse para mim, para você, discípulos dele, eis que vos envio como ovelha em meio de lobos. Sejam simples como a pomba, mas prudentes como as serpentes. E muitas vezes, irmãos, nós somos muito simples, singelos, muitas vezes não identificamos a malícia. Preste atenção, o Senhor diz que nós não devemos ser maliciosos, ficarmos desconfiados de tudo, mas precisamos ter percepção, discernimento, saber que ajuda será uma ajuda. Eu vou estar ajudando ou atrapalhando? Essa ajuda realmente será uma ajuda? E muitas vezes nós somos simples, mas precisamos ser também prudentes como as serpentes, ter noção do mal, uma percepção, irmãos. Porque principalmente o que mais pessoas nos procuram sempre para ajudar é quem? Ao saber se você é crente, se você tem algum ministério, se você é uma bênção no seu bairro, se você vai na igreja, se você é pastor, é o alvo da primeira pessoa que chega na rua, olha, vai naquela casa lá é um crente. E a gente não sabe das suas intenções.
das suas motivações, e o que eu vou fazer, se vai cooperar de fato para abençoar a vida dele ou não. Sabe, preciosos irmãos, e quando nós somos cativados, assim, esse sentimentalismo, pessoas roubam as nossas emoções, elas cativam por uma manipulação, e tem a capacidade terrível para isso. Queridos, você é capaz de ficar sem nada no seu bolso. Eu tenho um coração tão bom. Pera, você tem um coração bom? Ou você não consegue dizer não? Lembre-se, volta a dizer, o mandamento do Senhor é: ame ao próximo, não é tenha dó do próximo. Não, o próprio Senhor está interceptando, liberando essa palavra para Samuel, dizendo assim: não fique com dó, chega, se liberte desse sentimento, que isso vai matar você. Isso não vai ser abençoador na vida de ninguém. E precisamos, irmãos, entender essa palavra para mover nosso coração, porque quem não tem sentimentos? E o sentimentalismo, irmão, conhece o nosso endereço. Torna a dizer, irmãos, pelo fato de Deus ser justo, não significa que Ele seja bom. Algumas pessoas dizem: olha só, Deus pesou a mão. Deus, não, irmãos, é um trabalhar, é um tratar de Deus. Uma autoridade, um policial não está sendo mal por ser honesto em aplicar uma multa pelo meu excesso de velocidade, e eu vou dizer: ele é mau. Não, ele é justo. Eu até agradeço, obrigado pela sua fidelidade, pelo seu trabalho com dignidade, que Deus abençoe e que tenha mais pessoas assim. É mal por alguém estar sendo fiel a uma lei, fiel a um princípio, se posicionando sobre um princípio, aí vai da compreensão de quem está sendo exortado, irmãos. Nós não podemos ficar refém de um sentimentalismo: mas se eu falar, se eu me posicionar. Não, irmãos, isso pode ser libertador, porque a verdade, quando ela confronta, ela liberta. Quando a pessoa compreende isso, ministra o coração dela tremendamente. E como nós precisamos, irmãos, entender o que Deus está movendo, porque preste atenção, você percebeu que se não fosse por meio de pessoas que não deu nada, no caso do filho pródigo, você lê no capítulo 15, capítulo 16, capítulo 15, o versículo 16 especialmente, vai dizer que quando ele foi parar no lugar de tratar porcos, lá ele desejava comer e ninguém dava nada. Pensamos: que pessoas ruins de coração, como pode? Coitadinho, coitado, que pena dessa alma, essa criatura. Foi tão abençoador este não, ninguém deu nada, sabe por quê? Verso seguinte vai dizer: então, caindo em si, lembrou do pai, lembrou da casa de onde ele não deveria ter saído, ele voltou para casa, porque ele caiu em si. Então, ou seja, o nosso posicionamento para ajudar alguém é levar ela a cair em si, ter um confronto com a sua própria miséria que tenta se disfarçar com migalhas. Irmãos, nós não podemos dar migalhas para as pessoas, manter elas nos seus vícios, nas suas ruínas e distante de Deus, mas sim dar o pão da vida. Se ela rejeitar Jesus, eu pergunto: o que nós iremos oferecer para mudar a vida delas, irmãos? Se uma pessoa não quer nada com Jesus, pergunto: o que nós iremos poder ajudar? O que podemos ofertar? O que podemos ajudar? Se ela negar a Jesus, se ela negar a Jesus, que é a fonte da salvação, de restauração, o que nós iremos fazer? O que eu posso fazer, ainda que tenham boas intenções? Há momentos, irmãos, nós temos que ter coragem e fazer como aqueles marinheiros que fizeram ao lançar Jonas no mar, porque sabia: olha, o culpado aqui é ele, e Deus disse: pode lançar no mar, vou tratar dele. Sabia que a causa da tempestade era este homem que estava fugindo de Deus, fugindo de um propósito, e a única maneira para ele fugir, voltar para o propósito de Deus, é lançar fora do barco, lançar ao mar. E você precisa lançar o Jonas ao mar quanto for necessário, para ele voltar para Deus, ter esperança de voltar para Deus. Porque se manter uma pessoa, nutrindo ela sobre a rebeldia, de não voltar para Deus, é perigoso você morrer junto, sofrer junto as consequências.
É muito sério, meus preciosos irmãos. Tiago 3,16 diz o seguinte: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Onde há sentimento faccioso. Irmãos, você já percebeu quantos sentimentos tentam nos dominar? E quando esses sentimentos nos dominam, vai gerar nossas reações, nossas ações. A definição de sentimento faccioso define da seguinte maneira: é uma rivalidade egoísta, ambição egoísta, vício em um partido criado para o seu próprio orgulho. Olha que sentimento, hein? Faccioso, ele tem de origem no seu próprio egoísmo. Este é um sentimento que não condiz com a verdade de Deus. Precisamos buscar esse sentimento, que seja ele movido pela palavra de Deus, movido pelo amor de Deus. Sabe, quando você age pelo um sentimento ligado à palavra de Deus, você não sente culpado por você se posicionar e ajudar alguém ainda que ela venha a rejeitar. Você não sente assim, olha, a culpa é minha. Não, a decisão foi dele. Eu aprendi uma coisa: se Deus respeita a sua decisão, quem sou eu para não respeitar? Se Deus respeita a sua decisão, quem sou eu para não respeitar? A esperança é Deus, por tua misericórdia, está nas suas mãos. Eu quero concluir, irmãos, com essa pergunta. Ao olhar para Samuel, que estava sendo movido por este sentimentalismo, ou por sentimento de dó, de pena, ou seja, ele estava sentindo uma dor, se lamentando, sentindo assim: onde foi que eu errei como mentor, como um pai espiritual de Saul? Ele falhou, e onde foi que eu errei? Ou seja, o que essa dor está me dizendo? Quando sentimos uma dor por sentirmos o fracasso de pessoas que investimos, que acreditamos, que semeamos e não respondeu, o que essa dor está me dizendo? Para o pastor, muitas vezes, quando ele investe em uma ovelha, numa pessoa que ele é instrumento de Deus para ajudá-la, traz para a igreja acolhe, a igreja abençoa, a igreja investe. 6 meses depois a pessoa vira as costas e pior, fala mal do pastor, fala mal da igreja. Há um sentimento, uma dor, e essa dor está dizendo o quê? Eu identifiquei ela. Essa dor está me dizendo que eu fui o responsável de restaurar a vida dela e não Deus. Está entendendo? Essa dor está dizendo que eu estou me sentindo, que eu fui o responsável de restaurar a vida dela. É por isso que estou me sentindo alguém que está com uma dívida agora. Não, irmãos. Essa dor está me dizendo: olha, o problema está em mim. Este sentimento aqui é porque eu estou agora me sentindo vítima de tudo isso, ou me sentindo injustiçado. Eu agora estou fechando meu coração para não acreditar mais nas pessoas, para não se dispor para servir a Deus, porque olha, fui golpeado, como contei para vocês este testemunho que aconteceu, trazer alguém tão perto para fazer parte, tentar de uma maneira possível para abençoá-lo. E sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendi de graça e vou compartilhar com vocês de graça, que nós devemos dedicar para fazer o possível, para amar, para servir, abençoar as pessoas, sem ao menos esperar delas um obrigado. Faça tudo sem esperar um obrigado, você assim estará livre, melhor coisa. Agora, quando você cria uma expectativa naquilo que você fez para alguém, e espere no menos que ela responda à altura da sua expectativa, você vai se frustrar, está correndo um risco muito sério. E quando você sentir isso, essa dor vai falar com você. O que essa dor está te dizendo? Que você que foi o responsável de restaurar a vida dela e não Deus? Que na realidade você criou uma expectativa por ter feito algo, ainda que teve poder daquilo mudar a sua vida, mas não edificou, não impactou aquela pessoa, talvez não tão imediatamente. Investir na vida daquela pessoa, foi fazer o retiro, foi fazer tantas coisas, mas ainda assim me golpeou. Não espere nem ao menos um obrigado, assim você vai estar livre para servir a Deus e amar as pessoas. É isso, irmãos. Como é bom você servir sem ter intenção de receber nada em troca. Você é livre. Agora, quando você cria uma expectativa, cuidado com isso.
principalmente quando você investe tempo, faz tantas coisas, logo vai ser dominado assim por um sentimento assim, que dó. Sabe, irmãos, eu luto para esse sentimento não venha me dominar, mas que eu sinto sim lamento e até mesmo compaixão. Falo, oh Deus, misericórdia, essa pessoa abortou um propósito, era tão lindo na vida dela, como ela é infeliz e não sabe, e não percebe. Isso antes de orar por ela, eu oro por mim e diz, Senhor, livre de mim mesmo, porque eu estou sujeito às mesmas coisas. Tenha misericórdia. E eu concluo, irmãos, com as palavras que eu e você precisamos abrir nosso coração essa noite e dizer, este é o sentimento que eu quero ter na minha vida e governar o meu coração. O sentimento é este: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Embora aplica-se de uma forma em que ele, mesmo sendo Deus, não assumiu a forma de Deus, mas se esvaziou e assumiu a forma de servo. Mas nos ensina que tende em vós, devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Um sentimento que é libertador, um sentimento que você ama e não espera nada em troca, um sentimento que você investe. Você acha que Jesus se sentiria culpado porque ele caminhou 3 anos e um deles acabou suicidando, traindo ele? Ah, eu falei com este, a culpa é minha. Não. Uma escolha infeliz, um coração que não se converteu, que não se quebrantou. E se Jesus respeitou ele, irmãos, quem não são não respeitar aqueles que estão com o coração fechado, ainda que a gente investe e desejamos que eles cresçam com Deus, desenvolvam os planos de Deus, mas seu coração está fechado, Deus, só o Senhor pode fazer. E se vermos movidos por esse sentimento, irmãos, de tanta pena, que dó, não, irmãos, misericórdia, seja liberto disso em nome de Jesus. Sejamos movidos pelo amor de Cristo, sim. O sentimento de Cristo, irmãos, que nos faz continuar amando e orando, dizer, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor neste momento, enquanto os nossos irmãos do Ministério do Louvor vão chegando aqui. Convido vocês a colocar de pé, por favor, queridos. Irmãos, quantas lutas nós temos, nossos sentimentos. Nós vamos orar ao Senhor, dizendo, Senhor, gere em meu coração isso, o mesmo sentimento que há também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento, Senhor. Nos dê, Senhor, uma também prudência, uma percepção, Senhor. Leva-nos a compreender o que nós estamos fazendo, se estamos ajudando, ou prejudicando, ou atrapalhando o teu agir. Trabalhe, Senhor, em nossas emoções. Liberta-nos, Senhor, de todo sentimento enganador, do sentimentalismo, Senhor. E que o sentimento movido do amor do Senhor, isso que venha nos impulsionar, que venha transbordar nossas vidas, Senhor. Vamos declarar este louvor, irmãos, porque nós cremos no mover do Senhor neste lugar. Nós cremos no milagre do Senhor neste lugar. Glórias a Deus. Montes ainda se movem, fortes ainda se dobram. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas
coisas que vêm das suas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover. Quantos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das tuas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover. Creio em milagres neste mover, creio em cura neste mover, creio em milagres neste mover, que vem aos céus. Creio em milagres neste mover, eu creio em cura neste mover, creio em milagres neste mover, que vem aos céus. Eu creio em milagres neste mover, eu creio em cura neste mover, eu creio em milagres neste mover, que vem aos céus. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Este é o mover, 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 Você pode colocar suas mãos no coração e cantar isso? este é o mover, Que você veio procurar essa noite nessa casa. este é o mover, Em Jesus Cristo tem e também está aqui para mover sobre a sua vida. Esse mover tem nome, esse mover tem título, esse mover é Jesus, esse mover é o Cristo, é sobre a sua vida, é sobre nós, e nós cremos que coisas maravilhosas ainda continuam acontecendo. Por isso, Pai, nós sairemos desse lugar, sairemos daqui, ó Deus, confortados com a Tua presença, e diante de tudo que vimos, ouvimos, de tudo que presenciamos, ainda mais convictos sairemos de que as Suas promessas são reais, e de que o que os casais experimentaram, do que a Tua palavra revelou essa noite, do que o Teu louvor nos tocou, nos levou diretamente ao Teu altar para nos lembrar de que o Senhor está vivo, atuando, movendo, removendo obstáculos e promovendo a Sua glória em nosso meio. Então, Pai, nos leva
nos leve na Tua presença e nos guarde para uma semana cheia da Tua presença e naquelas oportunidades que o Senhor vai nos oferecer para mostrar amor, para revelar o verdadeiro sentimento que vem de Jesus Cristo, e que possamos ter o discernimento que essas oportunidades são colocadas diante dos nossos olhos e possamos servir como igreja, amando as pessoas, buscando a Deus e servindo ao mundo, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe sua vida e seu coração. Nos vemos na terça-feira agora, na série de mensagens Coragem. Convido você a ter coragem para vir nessa terça conosco. Este é o